Daniel é um monte de coisa. É, eu gosto de pensar que eu sou o que eu posso, no sentido de potência, assim, de possibilidade. Hoje eu fiquei um tempão me olhando no espelho do camarim, lá onde eu tô filmando, e, e eu fiquei pensando assim, eu tô pensando sobre a minha imagem, mas definitivamente eu não sou essa carne, porque essa carne tá parada aqui e eu tô em atividade aqui dentro. E aí eu focava na minha sobrancelha e eu bem parado e pensando nas coisas que eu posso fazer, mas que se eu não levantar da cadeira para fazer, eu não vou fazer. E aí eu acho que eu me entendo assim, eu sou as coisas que eu posso fazer também, sou as coisas que eu já fiz. Eu sou alguma coisa que eu não consigo acessar, que só o outro consegue acessar. E isso também é verdade, uma parte de mim que eu não sei o que é. E sou alguém que cultua a dúvida. Acho que essa resposta aí já deixa isso claro, porque eu não tenho muita certeza. Eu já tive certeza de algumas coisas e morro de vergonha de lembrar de como eu era quando eu tinha essas certezas. E aí hoje eu piso em cascas de ovos para ter certeza. Eu acho que de uma forma displicente, desatenta. Hoje, assim, nos últimos meses um pouco menos, tenho cuidado mais disso. Mas em relação, assim, à questão da autoimagem, é, quase sempre eu não gostei do meu corpo, assim. Fui ensinado que o corpo gordo é feio. é, E aí depois cresci e vi que faltava para mim representatividade. Tipo assim, eu nunca me vi nos galãs, eu nunca me vi em quem se dava bem. É, Nem sobre assim o meu lugar, nem sobre a minha imagem, nem sobre o tipo de acesso de educação que eu tive, sabe? Então, tudo isso. Mais recentemente, depois de trabalhar com audiovisual, de refletir mais sobre essa questão, destravei um pouco não, eu destravei muito a minha relação com a minha imagem. Acho que exatamente quando eu me distancio, quando eu começo a pensar, eu sou muito mais do que esse corpo. E usando esse corpo aqui, eu posso fazer coisas incríveis e, inclusive, aparecer na frente da câmera. Então, como eu sou um diretor, como eu sou um roteirista e um artista do audiovisual, assim, multidisciplinar, né, que faz algumas funções, eu entendo esse trânsito da minha imagem na frente da câmera como um cumprimento de uma função. Eu podia estar fazendo som naquele momento, mas coube nessa produção aqui de eu atuar, de eu cumprir essa mise-en-scène. A primeira coisa que me vem à mente para responder essa questão é que eu cresci num lar, numa família que nunca discutiu esse assunto. Eu sempre ouvi que eu era moreno, moreno claro, por sinal. E eu posso dizer que eu senti os privilégios, eu posso falar dos privilégios desse clareamento em detrimento de amigos meus mais retintos, e que eu vi experiências mais dolorosas e mais sofridas de racismo, de violência policial, e, enfim, esse tipo de coisa. E aí, depois de adulto, já na universidade, eu me deparo com a discussão sobre o colorismo, e aí eu consigo me inserir num debate sobre negritude de um lugar onde mais ou menos ali eu me compreendo, eu consigo entender, eu falo, ah, isso aqui, eu sei exatamente do que estão falando, porque em vários momentos eu era claro demais para ser preto, e eu era escuro demais para ser branco, então, tipo, tem uma construção de um não lugar aí que um monte de gente fica ainda sem conseguir tomar um lado e se apropriar do debate e fazer parte do debate. E aí chega um momento em que eu consigo entender essa questão do fenótipo, da presença da melanina, dos privilégios, do clareamento
e de pensar a questão do ser negro a partir da questão da diáspora, a partir da questão dos ancestrais, da nossa antecedência, da nossa cultura e de um modo de viver, um modo de ver o mundo também, uma cosmovisão. Eu me entendo como uma pessoa negra. Isso não é uma coisa que vem da minha infância, mas é uma coisa que chega como que, quase como que aquela palavra que lhe faltava quando você queria dizer um algo. E aí quando ela chega, você fala assim, era isso que eu queria. A vida que eu gostaria de ter é uma vida de poder filmar. Eu gosto de filmar. Eu gosto de, especialmente de desenvolver formatos. Fico muito feliz de ver um formato sólido funcionando, original, assim, e saber de onde veio as referências, como foi construído e o processo. Pensando num formato televisivo, por exemplo, como uma obra, né? Um processo artístico que passa por diversas etapas. E, infelizmente, o artista do audiovisual no Brasil, ele fica nessa corda bamba aí, entre fazer o que gosta e fazer o que paga. E, às vezes, não tá tendo nem o que paga. A vida que eu queria ter é essa, de me relacionar bem com a minha comunidade, do entorno, porque eu sinto que cada vez mais tá rolando de as pessoas de os lugares terem menos aspecto de comunidade, as pessoas estarem mais fechadas, mais tretadas. E eu cresci num ambiente onde no domingo os vizinhos trocavam comida, sabe? O rango que fazia, um fazia lasanha, levava um pouco para casa do outro, trazia um vatapá, outro levava uma muqueca e tipo, isso é um bagulho quase impossível pensar hoje em dia que ninguém nem bota a cara na rua, ninguém nem fica na rua. Quem tá em condomínio é outra onda, né? Eu não posso falar, não sei, nunca vivi. Mas eu que vivo em bairro, sempre vivi em bairro periférico. Cresci ali perto do Ponto Central, Rocinha, e hoje moro no Sítio Matias. E essa é a minha experiência de vida. E aí eu falo da minha experiência de vida. Tipo, talvez eu não tenha dito com as palavras até que você esperasse. Mas eu estou falando das pessoas ao meu redor, das coisas que eu percebo e que eu sinto. Eu não vivi em outro lugar, eu não cresci em outro lugar com outra aparência para saber, então não posso dizer. Do lugar que eu cresci, que eu vivi, o que eu vi foi isso, saca? É... E aí é isso. Estamos no corre.